ficar tão corrido. Então hoje eu já me adiantei, já dividi, porque realmente não dá para falar uma vez só. Então vamos fazer uma oração. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, te pedindo o Teu auxílio, Senhor, te pedindo o Teu favor, a Tua graça, a presença e o mover do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, a Tua palavra é clara e ela nos diz, sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos de Ti para aprender, para estudar, para falar, para ouvir. Dependemos de Ti, Senhor, para mudar. Dependemos de Ti para todas as coisas, Senhor. E nós pedimos, vem com o Teu Espírito e opera no mais profundo do nosso ser, de maneira a remover de nós todo o cenário que nos envolve, todo o véu que possa encobrir o nosso entendimento, todo o torpor da mente ou do coração, que de alguma forma nos aprisione dentro daquilo que a gente compreende ao longo da nossa vida, mas que de alguma maneira, Senhor, possa estar sendo prejuízo para nós. Então que hoje, Senhor, Tu possas romper com cadeias, com grilhões, com amarras, com aprisionamentos que nos impedem de fazer coisas que às vezes a gente até já sabe e tem dificuldade de colocar em prática. Então, Senhor, ajuda-nos. Nós nos colocamos hoje diante de Ti, clamando pelo Teu auxílio, pela Tua graça, pela Tua presença, pelo fluir do Teu Espírito, em o nome de Jesus. Opera em nós o poder da Tua palavra, que diz que seremos transformados pela renovação da nossa mente. Que assim seja, Senhor, pelo poder do nome de Jesus, para a Tua honra, glória e louvor hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, vamos lá, relacionamentos, parte 1. Relacionamento é uma coisa bastante complexa, bastante ampla, abrangente, que envolve muita coisa. Nós estamos falando sobre construir pontos de interseção, pensa nisso, aquele desenhozinho antigo que a gente aprendia em matemática, quando os círculos, né, se fundem num determinado pedaço dele, essa parte que funde são os pontos de interseção. Nós estamos construindo pontos de interseção entre pessoas, entre histórias, cada um trazendo o seu complexo esquema psíquico, cerebral, de forma a conseguirem caminhar juntos ou minimamente compartilharem coisas em comum. E como isso às vezes é tão difícil, né? Nós podemos nos relacionar e os relacionamentos são diversos. Nós podemos nos relacionar com a família, e quando a gente fala de família, a gente está falando daquele núcleo menor, pai, mãe, filhos, às vezes avós, né? A gente pode pensar na família um núcleo maior que envolve tios, primos, cunhados, cunhadas e, né, um núcleo mais abrangente. Nós podemos nos relacionar com colegas de escola, colegas de trabalho, que já é um outro tipo de relacionamento. Relacionarmos com vizinhos do prédio, com pessoas da rua, pessoas com quem a gente cruza no mercado, no nosso dia a dia, ou pessoas que nós nunca vimos na vida. Podemos nos relacionar com amigos, podemos nos relacionar com as redes sociais, ou seja, relações virtuais. Podemos nos relacionar com namorados, com cônjuges, com filhos, sogras, noras, cunhados, irmãos dentro da casa do Senhor. Ou seja, são diversos tipos de relações, relações muito diferentes, e em cada uma delas a gente exerce um papel diferente. Parece que isso quer dizer que nós somos pessoas diferentes, em cada lugar eu sou um tipo de pessoa. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas, inevitavelmente, exatamente porque as relações são diferentes, o papel que a gente exerce em cada uma delas vai ser diferente. Então, a liberdade que você tem dentro da sua casa, evidentemente não será a mesma liberdade que você vai ter dentro do seu trabalho.
Então, a forma de se relacionar com as pessoas, trabalho, casa, obviamente é diferente. Em casa, você pode ser um filho, no trabalho você pode ser um chefe. Olha como muda, né, todo esse cenário e o quanto que isso interfere na nossa forma de se relacionar. Então é importante a gente entender isso. Mas antes da gente falar das relações propriamente ditas, essas todas que eu enumerei aqui, vamos falar sobre alguns princípios básicos e elementares que a gente precisa, antes de mais nada, absorver e refletir a respeito. O primeiro primeiro é importante dizer uma coisa assim muito elementar. Ninguém nasce sabendo, né? E ao mesmo tempo ninguém nasce uma página em branco. Nós não somos uma página em branco quando nós nascemos. E obviamente que ninguém nasce sabendo. Então assim, todo esse processo de construção do indivíduo, ele é um processo de aprendizagem, mas que ao mesmo tempo interage com aquela bagagem que nós já trazemos dentro de nós, né? Nós já trazemos conosco um código genético, uma disposição mental. E, obviamente, que todos esses genes, eles vão estar ali dentro da gente, mas eles não são determinantes absolutos. Eles vão interagir com o meio em que a gente vive. Então, dentro dessa interação, eles podem ser ativados ou silenciados de acordo com a interferência desse meio e com o estilo de vida que a gente vier a adotar. Então, isso muda muita coisa. Você pode pegar, por exemplo, gêmeos univitelinos que têm o mesmo código genético, educa eles em ambientes absolutamente diferentes, em contextos absolutamente diferentes, você vai ter resultados diferentes. Pode ter algumas semelhanças, sim, mas toda essa interação do meio faz muita diferença naquilo que vai acontecer nas nossas vidas. Então, ou seja, o meio em que nós vivemos, os estímulos que nós recebemos e a forma como nós nos alimentamos, os hábitos que nós construímos, tudo isso vai ter uma grande influência no resultado do que nós seremos ou do que nós viermos a ser. Tem que considerar todas essas coisas que elas são bastante importantes. Quando nós falamos ao indivíduo sobre o que é normal, e eu quero frisar esse aspecto porque ele é bastante importante, a gente fala de relacionamento, de comportamento, a gente fala sobre, isso é normal, não, isso não é normal. Então, quando a gente fala de normal, o que é normal? Né? Normal é uma coisa muito relativa. O que é normal para você? Não necessariamente pode ser normal para mim. Então, se a gente pensa, por exemplo, se alguém cresce num ambiente em que todos se permitem extravasar sua ira, sem freio, né? A gritaria vai ser normal. Se, por exemplo, uma criança desde pequenininha é abusada por um adulto dentro da sua casa, isso vai parecer para ela normal, porque ela não conhece outros parâmetros. Ela vai começar a perceber que alguma coisa está errada e que alguma coisa está estranha quando ela começar a conviver com pessoas fora da sua casa e ela perceber que esse não é um padrão comum. Então, ela vai entender, isso não é normal, né? Então, a gente vai abandonar essa palavra normal, porque ela é muito relativa, e a gente vai adotar, então, a palavra saudável, ok? Vamos pensar nesses termos, relacionamentos saudáveis. Porque, de novo, quando se trata de relacionamento, coisas podem parecer normais para alguns, porque já estão no seu cotidiano desde sempre, mas para outros, não. Aquilo não é normal, aquilo é estranho, aquilo não é aceitável, aquilo não é agradável. Então, vamos pensar nisso, relacionamentos saudáveis, ok? Então, relacionamentos saudáveis são aqueles que nos ajudam a construir, que nos ajudam e nos motivam, de alguma maneira eles nos inspiram, de alguma forma eles nos encorajam, de alguma forma eles nos ajudam a nos desenvolvermos. Esses são relacionamentos saudáveis. Assim como os relacionamentos que não são saudáveis são aqueles que fazem justo o oposto, né? Aquele que de alguma forma nos abate, nos acovarda, nos deprecia, nos oprime, aquele que de alguma maneira é abusivo e nos sufoca, né? Então, vamos pensar nisso.
os relacionamentos saudáveis, eles são exatamente aqueles que nos ajudam a descobrir os nossos valores e a nos encorajarem a enfrentar as nossas debilidades. Porque pensa, se eu preciso de alguém que me ajude a descobrir os meus valores, claro que eu preciso, mas eu também preciso de alguém que me encoraje a enfrentar as minhas debilidades, porque essas duas coisas, elas existem. Tanto que, como já dissemos no início, ninguém nasce sabendo, todo esse processo de evolução e de desenvolvimento, ele não é instantâneo, ele não é pleno, ele é gradativo. Né? Assim como o corpo humano cresce de uma forma gradativa, e aí a gente lembra, por exemplo, né, que a criança, quando ela vai transitando da infância para a adolescência, os membros inferiores vão crescendo mais. E aí é engraçado a gente ver, às vezes, adolescentes com as pernas compridas e os troncos curtinhos, os braços compridos, né? Então fica aquela coisa que parece meio desengonçada, mas ao longo da adolescência ele vai equilibrando isso. E a nossa psique e toda a nossa construção emocional, afetiva, emocional, ela também é construída de uma forma gradativa. Então, nesse processo, obviamente que eu desenvolvo aspectos e eu fico ainda um pouco atrasado, ou ainda não descobri, ou ainda não cheguei em determinados outros aspectos. E aí, óbvio que ter alguém que me encoraje a enfrentar as minhas deficiências é fundamental. Relacionamentos saudáveis são aqueles que nos dizem que o amor é estável, apesar das tempestades e das dificuldades. Ou seja, eu não me sinto ameaçada de ser abandonada, descartada, desprezada, rejeitada, porque há um momento tempestuoso, ou há algum momento incerto, inseguro, ou eu fiz algo que não foi legal. Então, assim, é importante fortalecer os vínculos de amor, né? E eu estou falando das relações mais importantes da vida de um indivíduo. Óbvio que não é a relação com alguém que você nem conhece, que você cruza no meio da rua e bate dois minutos de conversa. Não é isso que eu estou falando, mas aquelas relações mais fundamentais. O amor, ele precisa ser estável, apesar das tempestades da vida. São aqueles que provam, os relacionamentos saudáveis, são aqueles que provam que as nossas falhas não vão provocar abandono e desprezo, que não vão fazer com que a gente perca esse lugar. São aqueles que nos ajudam a enxergar o nosso valor pessoal, como é importante isso, né? Que alguém perceba em mim algo que eu nunca tinha notado e que me incentive e me ajude a enxergar isso também. E que me confirme que nós pertencemos a uma família, a um grupo, a um lugar, né? Essa ideia do pertencimento, ela é extremamente importante, porque aquele que se sente não pertencendo a nada, essa pessoa fica muito vulnerável e frágil e se sente muito mal dentro da construção dos seus relacionamentos, porque ela se sente sem nenhuma estrutura. Né? Como que a gente precisa dessa sensação de pertencimento para ser exatamente aquela estrutura que nos escora por trás, que nos dá suporte, que nos dá ânimo, que nos dá alento, né? Eu estava ouvindo uma palavra da Joyce Meyer muito boa e ela falou uma coisa que me impactou muito, eu achei muito interessante o que ela disse. Ela disse assim: nem sempre as pessoas vão se lembrar do que você disse, mas elas sempre irão se lembrar de como você as fez se sentir. E como isso é verdadeiro? Como é verdadeiro isso, né? Às vezes a gente tem todo um discurso muito bonito, muito correto, né? Muito até acolhedor, mas o restante de nós não confirma esse discurso. Ou muitas vezes o próprio discurso não é de fato, né, acolhedor, mas eu achei muito interessante isso. As pessoas podem não se lembrar do que a gente disse, mas elas vão se lembrar de como a gente fez elas se sentirem. E eu fiquei pensando, gente, isso é muito incrível, né? E como é gostoso pensar que eu possa ser uma pessoa que deixe impresso no coração de alguém a ideia de que ela é uma pessoa amada, de que eu a encorajei, de que eu dei a ela assistência, de que eu a amparei, de que eu a acolhi. Como que é gostoso pensar que alguém possa se lembrar de mim
com essa ideia, com essa sensação, com esse sentimento, às vezes até muito mais importante do que ela se lembre de alguma coisa que eu tenha dito. Então, que coisa boa isso, né? Que o Senhor realmente nos ajude a colocar isso em prática, todos os dias da nossa vida, a imprimirmos esse sentimento no coração das pessoas. Muito bom isso. E aí a questão é como que a gente alcança isso na prática, no nosso dia a dia, na nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas. Então, vamos considerar algumas coisas importantes que precisam ser aplicadas em qualquer relacionamento, ok? A gente vai falar hoje de uma forma bem geral, para depois a gente ir para o específico. Mas essa forma geral, por ser geral, não quer dizer que ela seja menos importante. Muito pelo contrário. Eu quero que a gente esteja bastante atento em todas essas questões gerais, porque elas são fundamentais nas questões específicas, tá? Então, a Bíblia, ela fala de coisas muito preciosas que a psicologia não só confirma e reconhece, como ela reforça. Então, assim, não que a psicologia seja mais importante que a Bíblia, muito pelo contrário, a Bíblia é mais importante do que a psicologia, mas eu estou querendo dizer o quanto que isso até casa muito bem junto, né? Obviamente que a Bíblia, em toda a sua sabedoria plena, que é a sabedoria de Deus, ela traz conceitos importantes, que a própria psicologia reconhece como verdadeiros e os reforça, né? Então, vamos lá. Antes da gente mencionar esses conceitos importantes, esses ensinamentos importantes, eu queria só frisar o seguinte: de nada adianta que a gente tenha uma lista de informações especialmente importantes e verdadeiras se nós não aplicarmos essas verdades na nossa vida, né? Então, assim, relacionamento implica na parte que cabe a mim para com o outro, a parte que cabe o outro para comigo. Só que nós temos uma tendência perigosíssima, que é esperar sempre do outro, né? Olha, verdade, isso que você está dizendo é verdade. Fulano de tal tem falhado nesse aspecto. Não, muito verdadeiro isso. Ciclano não tem feito isso no seu relacionamento comigo. Ok, isso pode ser uma verdade. Pode ser que as pessoas estejam falhando nos seus relacionamentos conosco, mas é importante que a gente pare para pensar e pensar minuciosamente no que nós também temos deixado de fazer, aonde nós também temos deixado de aplicar esses ensinamentos. Então, o relacionamento, ele é uma via de mão dupla. Não adianta vir carro de lá e não vir de cá. Por quê? Porque é uma troca, né? Esvazia essa cidade, enche essa, mas essa aqui também esvazia porque vai para lá. Então, tem sempre uma troca que flui. E essa troca, ela precisa acontecer. E para isso essa reflexão, ela é fundamental. E aí, para reforçar essa ideia, Lucas capítulo 6, versículo 31, nos diz o seguinte: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Então, olha a troca, né? O que eu espero dos outros para comigo nos relacionamentos que eu estou construindo, eu também preciso fazer uma autoanálise e, de alguma maneira, acertar pontos para que eu também possa promover isso para as pessoas com quem eu estou me relacionando, ok? Então, vamos ao primeiro ponto. Não devemos caminhar sozinhos. Lá em Gênesis 2:18, diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou seja, uma auxiliadora, alguém para ajudá-lo, que esteja na sua altura, numa capacidade similar. Então, essa troca do homem para com a mulher, da mulher para com o homem, era muito necessária, não para que a mulher viesse a induzir o homem ao erro, mas para que eles fizessem uma troca que ajudasse a manter esse equilíbrio tão fundamental nas nossas vidas. Não é bom que o homem esteja só. Lá em Eclesiastes 4, a partir do verso 9, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará?
Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. E essa é a terceira dobra, e é a presença de Deus na vida dessa dupla, né? Então, como é importante que Deus esteja permeando os nossos relacionamentos. Enfim, por que eu estou reforçando essa ideia do não devemos caminhar sozinhos? Porque, de fato, o ser humano não foi feito para estar só. O ser humano foi feito para viver em comunidade. Tanto que quando Deus criou o homem e criou a mulher, o que ele disse? Crescei e multiplicai-vos, né? Que vocês encham a terra. A ideia era uma comunidade vasta, a ideia era uma sociedade, era uma comunhão de muitas pessoas. Só que hoje nós vivemos numa sociedade que por causa de inúmeros problemas, inclusive já vimos alguns problemas, né? Quando a gente fala sobre ansiedade, sobre medo, sobre ira, sobre amor, todas essas emoções que nós já estudamos nas quartas-feiras anteriores, a gente encontra muitas razões para que as pessoas se isolem, para que as pessoas fujam umas das outras e tornem seus relacionamentos o mais superficial possível. Por isso que hoje se cresce tanto o relacionamento virtual, porque virtualmente é mais difícil que nós sejamos atingidos. Eu digo mais difícil porque não é impossível. Muitas pessoas sofrem e sofrem muito virtualmente, pelo que vem, pelo que leem, e isso traz muitas desavenças. E aí, cada vez, as pessoas vão se distanciando mais. E aí, a gente vai andar na rua e a gente vai cruzar com plástico em carros que dizem assim: quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo o meu cachorro. Não impressiona que a gente leia esse tipo de coisa? Mas isso é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque as pessoas estão frágeis, despreparadas para se relacionar, se sentem muito atingidas e feridas, e isso faz com que elas, então, se distanciem uns dos outros, com medo, de uma forma defensiva, né, para proteger as suas próprias emoções. Só que com isso, ao mesmo tempo eu me protejo, mas ao mesmo tempo eu me privo. E aí a importância de nós melhorarmos as nossas condições e melhorarmos as nossas relações, para que esse convívio seja muito mais benéfico do que nocivo. Porque se você bota numa balança e o convívio é mais nocivo do que benéfico, é óbvio que a gente vai desistir dos relacionamentos. Mas o importante é que a gente consiga construir relacionamentos, e obviamente que isso depende de mim e do outro, né? É importante que a gente consiga construir relacionamentos mais benéficos do que nocivos, para que haja uma compensação positiva e favorável a essas relações. E aí, exatamente para apontar o prejuízo que existe nessa, botar entre aspas, solidão, mas na verdade não é exatamente solidão, neste isolamento, seria uma palavra mais adequada, Provérbios 18:1 nos diz o seguinte: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Olha que versículo interessante. É importante a gente definir aqui o que é solitário. Solitário é aquele que se isola. Eu não estou falando da pessoa, por exemplo, que mora sozinha. Essa pessoa que mora sozinha, não necessariamente ela é solitária. Ela pode ter muitos relacionamentos na sua vida, apesar de morar sozinha. Mas eu estou falando daquele que se isola, né? O solitário, aquele que se isola, busca os seus próprios interesses e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, é aquele que se isola, que não estabelece e nem alimenta relacionamentos, que vive apenas para si e se afasta das outras pessoas. Esse é o solitário. O solitário, esse solitário, né? Ele perde a oportunidade de ter as suas convicções confrontadas. Ah, mas espera aí, que bom, né? Eu detesto ser confrontada. Esse é um grande problema, porque por mais desconfortável que seja sermos confrontados,
é especialmente importante. Por quê? Porque o confronto, ele provoca uma reflexão, ou ao menos deveria provocar. Então, o solitário que, né, vive para si mesmo, ele se priva dessa reflexão, porque ninguém o confronta. E aí, por isso é que a Bíblia diz que ele se insurge contra a sabedoria, porque ele para de ter uma visão mais ampla, ele passa a ter uma visão singular, e isso deixa a mente dele e o seu olhar obtuso, restrito, né, pessoal, egoísta, sem nenhuma empatia, sem nenhuma capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa. Então, esse olhar individualizado, ele é extremamente limitado, ele é extremamente egoísta, ele não é bom. Por isso, a necessidade da gente viver esses confrontos. E a Bíblia, ela nos ensina que os relacionamentos, eles são necessários para o nosso desenvolvimento, exatamente por conta de todas essas coisas. E a Bíblia diz que até os atritos são imprescindíveis, são importantes para que nós saibamos refletir a respeito deles. Se eu sofro atrito com alguém e isso não provoca em mim uma reflexão, o atrito só serve para me ferir. Mas se o atrito promove uma reflexão, ele me possibilita abrir o meu entendimento, reconhecer e considerar outras vertentes, outras visões, outros ângulos, e aí sim reciclar ou renovar a minha forma de entender as coisas. Existe um filme muito interessante que se chama Ponto de Vista. É um filme antigo, bastante interessante, porque ele fala sobre um assassinato, né? Um político, acho que era um presidente, não me lembro exatamente, e ele está num palanque fazendo um discurso e ele é assassinado. E aí a polícia começa a se movimentar para descobrir quem foi que matou aquela pessoa. E ele vai pegando algumas testemunhas. E é curioso que cada testemunha tem um ponto de vista daquela história. E aí você vai vendo assim umas conclusões que às vezes vão se chocando, exatamente porque aquele ponto de vista é limitado. Se você enxerga sobre essa ótica, você deixa de enxergar sobre essa, sobre aquela, sobre a outra, e aí a visão, ela é parcial. Né? Completando essa ideia, tem uma história muito interessante também, que diz que um homem tinha 4 filhos, e ele diz: eu quero que vocês conheçam a minha terra natal. E ele manda seus filhos à sua terra natal, cada um numa determinada estação do ano. E era um lugar que tinha estações muito definidas, diferente do Rio de Janeiro, né? Mas eram estações muito definidas. Então, o filho que chegou lá no inverno, ele teve toda aquela percepção de um lugar frio, sem vegetação e muito acinzentado, enfim, né? Toda aquela frieza da neve, etc. e tal. O outro filho que chegou na primavera já viu um lugar alegre, florido, ensolarado, que chegou no verão, já teve aquela experiência de um lugar quente, meio sufocante, e por aí vai. Então, assim, quando eles chegaram, obviamente, né, das suas próprias experiências, o pai disse: então, o que vocês acharam da minha terra natal? E cada um trouxe o seu olhar, a sua visão parcial daquele contexto, que não é parcial, ele é pleno, né? Então, como que é importante a gente ter essa oportunidade? E lá em Provérbios 27:17, diz o seguinte: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Então, quando você afia, né, uma faca, alguma coisa, né, numa superfície também metálica, você vai ver aquelas faíscas, né, saindo, mas como que isso é necessário para que as imperfeições daquele fio sejam removidas? E não só isso, arestas, nós temos arestas, e o quanto que é importante esse atrito para que aquelas arestas também sejam removidas, né? Diz que Davi esteve no rio selecionando as pedras que ele usaria na sua funda para atirar contra Golias, e a Bíblia fala que eram 5 pedras lisas. Pedras lisas são pedras típicas do fundo de um rio, porque se você pegar pedras numa superfície como o chão, por exemplo, elas não são lisas, elas são ásperas, elas são pontiagudas, elas são irregulares, mas no rio ela passa ali 24 horas, o atrito da água sobre ela,
e inevitavelmente esse atrito vai tirar as suas arestas e vai torná-la mais lisa, mais perfeita, uma superfície mais alinhada. Então, esse atrito, ele é importante também. Eu não gosto de me estressar. Tudo bem, eu também não gosto de me estressar, mas por meio dos atritos nós podemos aprender muitas coisas, inclusive nos conhecermos melhor e aprendermos a lidar com as nossas questões, com as nossas dificuldades emocionais, né? ou de visão, de percepção, de comportamento, de hábitos e etc. e tal. Então, os atritos são fontes realmente preciosas de reflexão e autoconhecimento. Mas nós precisamos estar atentos e nos esforçarmos para rompermos com as nossas resistências e os nossos medos de descobrirmos as nossas debilidades. Porque no meio dos atritos, às vezes, as nossas debilidades são denunciadas. E a gente não gosta disso, né? É óbvio que ninguém gosta, né, que alguma coisa seja dito trazendo numa denúncia a nossa própria falha. Mas se ninguém denunciar as minhas falhas, será que eu mesma vou ser capaz de percebê-las? Lá o salmista diz assim: quem pode identificar as suas próprias faltas? Absolve-me, Senhor, das que me são ocultas. Porque de fato é muito difícil nós identificarmos as nossas próprias faltas. E a visão do outro, que está do outro lado de mim mesmo, tem um olhar privilegiado. Quando você vai ali nas cataratas do Iguaçu, a gente fica ali cheio de pose, dizendo que as quedas mais lindas são as nossas, porque as quedas que vêm do Brasil, elas são muito mais poderosas, é um volume de água muito maior. Mas quem tem essa visão mais plena é quem está do lado da Argentina. As quedas são nossas, mas quem vê melhor é quem está do lado de lá. Então, o privilégio é deles, né? De perceberem, de visualizarem as melhores quedas. Enfim, é importante que a gente tire os olhos dos outros e que a gente consiga olhar para nós mesmos, porque nós estamos sempre nessa expectativa dos outros, né? Pararmos de esperar dos outros e fazermos por nós mesmos. A gente sempre espera que o outro dê o primeiro passo. A gente sempre espera que o outro reconheça que ele errou, mas a gente não errou também? Ou a gente não pode quebrar essa distância? A gente não pode mudar as situações, as circunstâncias? Porque depender do outro nos deixa de braços cruzados, atados. Porque eu não sei o que o outro vai fazer, mas eu sei o que eu posso fazer. E isso é muito bom. Então, refletimos a respeito de características e comportamentos de outras pessoas que frequentemente provocam ira e indignação na gente, por exemplo. É importante você pensar sobre isso. Quando a gente diz assim, nossa, essa atitude de fulano me irrita, e a gente chega a botar os lábios meio rígidos para dizer isso, assim, para dizer que irrita de verdade, né? A pergunta é, por que me irrita tanto? É fácil a gente passar pela vida sem fazer perguntas, mas as perguntas são fundamentais, especialmente as perguntas que dizem respeito a nós mesmos. Por que me irrita tanto? E aí, muitas vezes, a gente vai se deparar com a seguinte resposta: me irrita tanto porque, de alguma maneira, o que essa pessoa faz encontra eco em alguma deficiência minha. Ah, não, por favor, é verdade isso. Por quê? Porque características que a gente odeia na gente, muitas vezes a gente consegue mais facilmente visualizar no outro, porque em nós mesmos nós detestamos tanto aquilo que a gente bloqueia e a gente fecha a nossa capacidade de enxergar essas coisas, mas a gente consegue mais facilmente enxergar elas nos outros. E por isso elas nos irritam tanto, porque elas encontram um eco dentro da gente. E aí vale muito, muito a pena que a gente se disponha a se autoexaminar e não mais encobrir ou fugir de algumas realidades que, na verdade, muitos veem em nós, menos a gente. Nós somos aquela piada meio sem graça que fala do marido traído, que é o último a saber, né? Às vezes nós estamos assim, somos o marido traído que o último a saber.
Porque todo mundo muitas vezes está vendo com clareza características, né, deficientes nossas e que a gente mesmo resiste a ver. Por quê? Porque assusta, porque aflige, porque eu não sei o que fazer com isso, não consigo mudar ou não sei como mudar, e aí às vezes é melhor deixar de lado, né? Então, lá em Mateus 7:3, a palavra de Deus diz assim: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Porque é muito mais fácil eu enxergar o outro do que enxergar a mim mesmo. Inclusive, em se tratando de olho, se a gente pensar, a gente vai precisar de um espelho. Peraí, estou sentindo uma coisa aqui, e aí às vezes nem no espelho. Aí a gente vai para alguém e diz assim: ó, tem algum cisco aqui dentro do meu olho, que tem um negócio me incomodando? Pelo menos a gente percebeu que está incomodando. Ótimo quando a gente percebe que está incomodando, porque o incômodo é sinal de que alguma coisa que não devia estar ali, está ali. E esse é um sinal importante para a gente. É difícil enxergarmos a nós mesmos? É. Por isso, muitas vezes, a gente vai precisar recorrer ao reflexo do espelho. E o espelho, o que é o espelho? A Bíblia fala sobre o espelho. Hoje nós vemos em parte, nós vemos como que por espelho, ainda de uma maneira obscurecida, não plenamente clara, mas um dia conheceremos como somos conhecidos. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. Então, a palavra, ela pode ser espelho para a gente. Ela pode ser espelho que revela um modelo perfeito que é Jesus Cristo. E nesse confronto entre o que eu sou e o que Jesus é, nessa comparação, eu consigo entender melhor o que está deficiente em mim. Ou eu posso usar como espelho aqueles que imitam a Cristo, aqueles que se fazem bons modelos para mim também. E aí a gente vai lá em 1 Coríntios 11:1, a palavra de Deus diz assim: sede meus imitadores, o apóstolo Paulo dizendo, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo não era Cristo, Paulo não era perfeito como Jesus é, mas ele imitava a Jesus, ele se esforçava por imitar a Jesus, por repetir o padrão que Jesus estabelecia. E aí então ele diz, sede meus imitadores. E aí lá em Filipenses ele diz novamente, irmãos, Filipenses 3,17, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então nós podemos ser espelhos uns para os outros. A palavra de Deus é espelho para as nossas vidas. O Senhor Jesus é o modelo perfeito em quem a gente vai se comparar, né? Tentar se equivaler, para que a gente chegue a essa estatura. Então, na verdade, tudo isso é bastante complexo e há um imenso jogo de análises entre o eu e o outro, né? E o quanto que é importante que a gente tenha esse olhar analítico. Mas, ao mesmo tempo, não é aquela pessoa que fica fazendo análise, mas que acaba sendo tão pesada, né? tão cheia de culpa, tão cheias de medos e angústias, e isso acaba realmente nos tornando pessoas difíceis de se relacionar. Eu estou falando de um olhar analítico, mas ao mesmo tempo de leveza, ao mesmo tempo de uma vida saudável, de um comportamento saudável, em que a gente consiga fazer essa análise, mas sem tanto peso de culpa. Eu vou dizer uma coisa para você, culpa é um sentimento muito destrutivo, não é um sentimento benéfico. A palavra de Deus fala sobre arrependimento. Arrependimento nos leva para a vida, nos leva para a correção, nos leva para a transformação. Arrependimento quer dizer mudança de direção. Então, o arrependimento, ele é muito benéfico, porque ele me ajuda a mudar a minha direção. Mas a culpa não, a culpa só atormenta. A culpa atormenta. Por que Judas Iscariotes não foi salvo? Porque ele pereceu no seu pecado. Porque a Bíblia diz que ele foi carregado de culpa. A Bíblia não diz que ele se arrependeu. E exatamente tomado pelo peso da culpa, ele se suicidou. Então foi dramática a culpa que pesou sobre ele, mas não houve nele arrependimento. Então, pense nisso, quando você se perceber
sempre muito culpado. Ai, eu me sinto culpado porque eu fiz isso, eu me sinto culpado porque eu fiz aquilo. A palavra de Deus nos chama ao perdão. E esse perdão não é só para o outro, não, é para mim também. Eu preciso aprender a perdoar o outro, a liberar perdão para o outro, mas eu também preciso liberar perdão para mim, porque não é só o outro que me decepciona, eu também me decepciono. E nessa relação com a decepção, eu preciso ser mais flexível, eu preciso ser mais misericordioso, eu preciso ser mais bondoso e liberar esse perdão sobre a minha vida também. Então, isso nos ajuda a sermos pessoas ao mesmo tempo analíticas, mas também leves, também com um olhar mais saudável, né? Desenvolvermos uma consciência crítica. O outro tem sempre muito para me ensinar e é muito importante a gente ter essa consciência do quanto eu posso aprender com a vida das pessoas e do quanto eu posso ensinar para as pessoas. Às vezes a gente tem algumas ilusões, né? Algumas ideias muito equivocadas de que ninguém tem nada para me ensinar, eu me basto, de alguma forma eu me viro, de alguma forma eu corro atrás, de alguma forma eu dou o meu jeito, mas isso não é um caminho inteligente. Por que eu vou correr em busca de descobrir a roda se ela já foi inventada? Por que eu não aproveito o conhecimento de outra pessoa para já estar lá da frente? É muito mais inteligente isso. E as pessoas têm muito para nos ensinar com as suas histórias de vida, com as suas experiências, com a sua capacidade de superação. E eu também tenho a ensinar para o outro, o que é um outro equívoco. Às vezes a gente acha que todo mundo tem para me ensinar e que eu não sou nada, não tenho nada para ensinar a ninguém. Isso não é verdade também. Nós temos a ensinar, porque nós temos uma história de vida, nós temos também um caminho percorrido e muito da nossa experiência, muito do nosso aprendizado pode ajudar muitas pessoas. E aliás, Deus usa muito isso. Deus usa muito, né, os nossos tombos e as nossas superações para exatamente ajudar pessoas que tropeçam no mesmo problema que um dia nós tropeçamos. Deus usa muito isso. E é muito importante que a gente entenda todas essas coisas. Mas para que tudo isso aconteça, é muito importante que a gente se livre de uma coisa que é um erro clássico de todos nós: julgar as pessoas. E aí a gente entra no segundo ponto importante que a gente está abordando aqui hoje. Não podemos julgar, né? Por que eu não posso julgar? Primeiro porque nós não conhecemos plenamente a verdade, né? A gente conhece a verdade em parte. Às vezes a gente conhece muito as pessoas, convive com elas há muito tempo, mas você nunca vai saber o que ela está pensando ou o que ela está sentindo. Você pode basear em coisas, em experiências passadas, mas quem diz que essa experiência é perfeitamente igual à passada? Então é importante que a gente tenha esse entendimento. Não conhecemos plenamente a verdade. Você pode dizer assim, me parece que possa ser isso, mas você não pode dizer, é isto com certeza. Eu já esperava isso, porque eu sabia que ela ia fazer isso. Isso é uma atitude arrogante, presunçosa e que julga as pessoas. Isso não é legal, né? E o segundo motivo é que nós também somos falhos. E a gente vai duramente contra o outro, sem lembrar que também temos telhado de vidro. Então eu posso atirar minhas pedras e quando as pessoas de lá resolverem atirar as pedras de volta, o que eu faço com o meu telhado vulnerável? Nós somos vulneráveis. Quem pode dizer que é plenamente perfeito? Quando Jesus colocou essa questão, né, em pauta, ele disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E olha que tinha uma multidão ao redor daquela mulher para apedrejá-la. E o que aconteceu? Todo mundo foi embora. Por quê? Tiveram a consciência de que todos tinham também as suas falhas. Poderia não ser a falha dela, né? Ela cometeu adultério, mas poderia não ser o adultério, mas poderia ser qualquer outra falha. E, curiosamente, todos descobriram ou se deram conta de que tinham falhas também. E aí foram saindo aos poucos até que não sobrou ninguém para acusar aquela mulher. Então é importante a gente pensar nisso. Lá em Mateus 7, versículo 1 e 2, a palavra de Deus nos diz assim, não julgueis, é imperativo, não julgueis,
para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Olha que coisa perigosa isso, né? Os critérios que eu uso para julgar são os critérios que serão aplicados para me julgarem. E é nisso eu vejo a própria mão de Deus nisso, na sua justiça, promovendo essas questões para que essa balança de justiça seja estabelecida. E aí a palavra diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que medirdes, vos medirão também. Eu quero ser medida com um olhar de misericórdia. Então, o que é que eu preciso fazer? Medir com um olhar de misericórdia. Aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Eu quero ser medida com bondade. Então, eu preciso medir com bondade. Então, é importante que a gente considere isso. Eu quero ser medida com o direito de me defender. Então, é importante que a gente dê ao outro o seu direito de defesa. Ao invés de nós já julgarmos, condenarmos, encarcerarmos as pessoas dentro da nossa própria compreensão, o que muitas vezes vai nos levar a gravíssimos erros e a muitas injustiças, e todas elas estarão perante os olhos de Deus que vê todas as coisas. Então, como é importante que a gente pense nessas coisas, né? Temos a tendência de medir as pessoas por nós mesmos. Então, muitas vezes a gente acha que o outro vai fazer aquilo que a gente entende dentro da nossa cabeça, aquilo que nós faríamos. Então, vamos imaginar, se você é uma pessoa muito crítica, naturalmente você espera que os outros também estejam te criticando muito. Por quê? Porque esse é o seu padrão. E nós também fazemos assim. Às vezes, por exemplo, se você é uma pessoa que sempre diz a verdade, o seu olhar para o outro é de que o outro também está dizendo a verdade. E às vezes ele está mentindo descaradamente. Mas sua primeira impressão é de que ele está falando a verdade. Porque não passa pela sua cabeça que as pessoas saem mentindo assim. Porque você não mente assim. Então, isso é muito importante da gente perceber, né? A gente chega a fazer isso, essa coisa do medir, né, pela medida do outro, até com Deus. Lá no Salmo 50, 21 diz assim: tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Isso é verdade. Quantas vezes, porque nós estamos azedos com nós mesmos, a gente acha que Deus também está conosco dessa forma. E aí a gente se surpreende com a palavra gloriosa que diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho para convosco, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E na verdade a gente está achando que Deus está de mal com a gente. Por quê? Porque nós mesmos estamos de mal conosco. Porque nós mesmos sabemos que a gente pisou na bola. E aí a gente tem essa tendência, né, de interpretar o outro a partir de nós mesmos. Então, quando nós nos dispomos a conhecer alguém, nós precisamos nos esvaziar dos nossos preconceitos, das nossas arrogâncias, das nossas certezas, das nossas convicções, procurando compreender o outro pelo outro mesmo, por aquilo que ele se revela, por aquilo que ele nos traduz, e aceitarmos diferenças. É impossível, e que bom que é impossível, que nós sejamos todos iguais. O corpo seria absolutamente disforme, né? A palavra de Deus nos chama de corpo, e mesmo aqueles que não são de Cristo, somos pessoas diferentes. Deus teve uma criatividade absurda em criar infinidade de pessoas completamente diferentes, às vezes até algumas semelhanças. Nossa, você me lembra meu amigo e tal, tudo bem, mas nós somos diferentes, não apenas na nossa aparência, na nossa forma de ser, nós somos singulares, e isso é muito bom, e a gente não pode querer anular isso, sabe? Tornar verdades o que pode ser relativizado. Ok, há coisas que não dá para relativizar, mas há outras coisas que são relativas. E por que não? Porque o meu padrão é o perfeito, é o verdadeiro, é o absoluto, é o maravilhoso. Não é assim que funciona. E a gente precisa aprender a conviver com diferenças, né?
Compreender as pessoas também pesando a realidade delas, pesando as suas competências, pesando as suas deficiências. Como é que eu posso esperar que o outro me dê o que ninguém deu para ele nunca? É preciso que ele primeiro receba, que ele primeiro aprenda, para que depois ele possa me dar. Só que a gente tem necessidades urgentes e somos muito exigentes, né? Então, é importante que a gente compreenda a outra pessoa, considerando também a sua história, considerando a sua idade, considerando as suas experiências de vida, que provavelmente serão diferentes das minhas, às vezes semelhantes e às vezes muito diferentes, né? Então é importante lembrar que os nossos pensamentos, eles não são interpretações eles são exatamente interpretações da realidade e não necessariamente a realidade. Percebe a diferença? Quando eu penso, eu estou interpretando a realidade, mas não definindo ou trazendo o retrato preciso da realidade. E é importante a gente considerar isso, as nossas diferenças. Isso faz lembrar aquela rainha, agora eu esqueci o nome dela, da França, em que ela disse: o povo está com fome? Não tem pão? Comam brioches. Essa era a realidade dela, né? Que bom ter brioches sobre a mesa, mas o povo não tinha brioche, nem pão velho, duro, embolorado, eles não tinham. E na cabeça dela, que vivia naquela bolha da realeza, ela não conseguia nem pensar isso, sabe? Às vezes a gente exige dos outros o que os outros não têm de fato. É muito fácil pensar nisso quando a gente fala de exercício físico. Você tem, às vezes, uma pessoa muito bem preparada e ela está ali fazendo exercício e ela diz assim, é assim. E ela faz com tanta facilidade que você diz assim, nossa, mole fazer isso. Aí na hora que você vai tentar, meu Deus, é impossível fazer isso. Não, é fácil, ó, faz. Não é fácil, é fácil para você que já sabe fazer e que já tem essa capacidade física. Eu não cheguei lá ainda. Entende? Então, assim, isso tudo é tão importante da gente considerar. Então, os relacionamentos saudáveis, eles levam em conta todas essas coisas e não implica em que nós vamos concordar em tudo, né? Não somos iguais, mas precisamos aprender a conviver bem e ajustar o nosso pensamento. E aí a palavra de Deus diz uma coisa muito importante. Ela diz o seguinte, lá em Amós 3:3, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? E aí a gente parte para uma outra questão. O que é esse acordo propriamente dito? Eu preciso concordar e preciso estar, né, conforme, alinhado com determinado tipo de pessoa. Outros, não necessariamente. Então, assim, se determinadas pessoas são do meu convívio íntimo, é óbvio que eu vou precisar me alinhar melhor a essas pessoas. Mas se eu encontro pessoas que são muito diferentes de mim e que nos princípios que para mim são básicos, elementares e inegociáveis, essa pessoa difere muito de mim, gente, isso é inevitável. Não vou poder caminhar intimamente com essa pessoa. E não há problema nisso. Não quer dizer que eu vou odiá-la, que eu vou deixar de amá-la, que eu vou me irritar e vou reprová-la, rejeitá-la e jogar ela no limbo. Não é isso. Mas eu também não posso compartilhar uma proximidade excessiva com alguém que pensa muito diferente de mim em valores ou em questões que para mim são inegociáveis. Entende? Então, assim, é importante a gente também entender isso. Eu posso amar as pessoas, eu posso respeitá-las, obviamente que isso faz parte desse amor e de todo o ensinamento que Jesus trouxe para as nossas vidas. Então, eu posso amá-la, eu posso respeitá-la, eu posso até me importar muito com ela, mas não necessariamente eu vou dividir projetos de vida. Não necessariamente eu vou caminhar lado a lado. Porque há coisas que realmente não dá, não tem interseção, não tem nenhuma interseção, mas é um indivíduo, é uma pessoa, é um alvo do amor de Deus. Então eu vou ter o cuidado de amar, de respeitar, até de me importar e cuidar dela, mas não necessariamente viver essa interseção. Importante a gente ter isso bem claro na nossa mente. Então, o que mina na prática as nossas relações, se a gente parar para prestar atenção,
não são coisas grandes, como essas coisas, né, que são inegociáveis. São coisas pequenas. São as coisas pequenas que minam as nossas relações. Coisas que a gente poderia perfeitamente deixar de lado, né, e respeitar diferenças. Mas são essas coisas que nos minam. Por quê? Porque nós temos a necessidade de não só defender o nosso ponto de vista, mas tentar impor sobre o outro o nosso olhar. E isso não é uma coisa boa, isso não é saudável, porque diferenças existem e a gente pode respeitar essas visões, né? Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, um pensa assim, outro pensa assado. Ok. Naquilo que é inegociável, aí a coisa a gente define quem vai andar comigo e quem não pode dividir a vida comigo, certo? Bons relacionamentos, eles são como árvores, aquelas árvores bem antigas, bem frondosas, e quando você olha para o chão, elas têm raízes profundas e muito espalhadas. São essas raízes fortes que sustentam essa árvore. E bons relacionamentos são relacionamentos com raízes profundas e muito fortes, que realmente não deixa que essas coisinhas pequenas levem elas para o chão, né? Destruam o seu relacionamento, rompam com essas ligações. Então é fundamental a gente pensar o seguinte, que aonde a gente quer chegar, né? Nós temos um plano em comum, nós temos objetivos comuns, nós temos valores comuns, então nós precisamos chegar longe. Vamos tirar de nós as coisinhas pequenas que nos dividem no que é banal. Agora, não temos coisas comuns, não temos alvos, planos, valores, então realmente não dá para forçar a barra, porque aí a gente se agride, a gente se avilta, a gente não funciona, entende? Mas, de novo, isso não faz com que você tenha o direito de odiar, de desrespeitar, de ofender ou de desprezar ninguém. Apenas não dá para caminhar junto. Caminharão dois juntos se não houver entre eles acordo? É importante isso. Vamos para o nosso item 3. Precisamos ser resilientes, flexíveis. A resiliência é fundamental na construção de qualquer relacionamento. Por quê? Porque após o pecado, nós todos nos tornamos imperfeitos, né? Nenhum de nós é perfeito. Nós não somos perfeitos, os outros não são perfeitos. E nós não podemos esperar que as pessoas preencham todas as nossas expectativas. Isso é uma expectativa que será pontualmente frustrada. Ninguém vai suprir ou preencher todas as nossas expectativas. Então, esperar a perfeição e não sermos resilientes com as frustrações dos relacionamentos é o mesmo que a gente desenhar um caminho completamente sinuoso, cheio de espinhos e cheio de pedra. Vai promover ferida nas nossas vidas, inevitavelmente, né? E aí a gente pensando nesse caminho, enquanto eu estava escrevendo isso, eu estava pensando, visualizando esse caminho sinuoso, cheio de pedras, cheio de espinho, e eu fiquei pensando que isso despertou em mim uma gratidão a Deus pela mobilidade do meu tornozelo. Porque quando a gente está caminhando em lugares assim, preste atenção que você normalmente já dobra um pouco o joelho, exatamente para diminuir o impacto desse chão que não é estável, e o teu tornozelo também é flexível para que você não vire o pé de tal forma que o seu osso quebre. Então, essa flexibilidade é fundamental para que os relacionamentos não quebrem. Por quê? Porque se a gente fica rígido e nós não somos resilientes e a gente não considera as debilidades, as dificuldades e não nos fazemos flexíveis diante desse cenário, o rompimento, a quebra vai ser inevitável. Então, é muito importante que a gente tenha essa flexibilidade nos nossos relacionamentos. Então, a gente chega aqui no quarto e último ponto do nosso estudo de hoje, que é amadurecendo o nosso eu. Por que eu preciso amadurecer? Porque se a gente pensar numa criança, a criança ela tem a vida girando em torno de si mesma, né? O mundo da criança é ela. Se ela está com frio, está muito frio, todo mundo está com frio. Se ela está com fome, o mundo inteiro tem que sentir fome. Se ela tem medo, está todo mundo com medo. Enfim, assim, o mundo gira em torno dela e ela não consegue, pela falta de experiência de vida, visualizar outros cenários ou outros olhares ou outros pontos de vista diferentes do que ela tem, porque ela não tem bagagem, ela não tem histórico, né? Então,
Quando ela se vê frustrada por não ter desenvolvido nenhuma resistência à frustração, por não ter aprendido a lidar com esse sentimento que não é agradável de fato, o que ela faz? Ela se descontrola, ela se perde. À medida em que ela vai amadurecendo, ela vai construindo resistência à frustração, resiliência, compreensão, paciência. Tudo isso é importante, né? Confiança, tudo isso é importante. Então, o nosso eu precisa amadurecer para que os relacionamentos sejam estáveis, sejam duradouros, sejam gratificantes. Então, tentar mudar as pessoas pode ser uma tarefa muito frustrante, mas muito frustrante, e que nos remete sempre àquele sentimento de impotência. Não consigo, não posso, não dá, né? É uma coisa que aflige a gente. Por isso que o nosso foco, ele não tem que estar no outro, ele tem que estar em nós. Nós temos o compromisso de mudarmos a nós mesmos. Essa é a nossa responsabilidade. Não é sua obrigação mudar o outro. A sua obrigação é ser luz, é ser sal, é até advertir o outro, mas mudar o outro não é sua obrigação. A sua obrigação, o seu compromisso, a sua responsabilidade, o que vai ser requerido de você é mudar você mesmo. Isso está na sua mão, né? Então, nós temos que dar conta daquilo que nós fazemos com a nossa vida, com as nossas forças, com as nossas habilidades, com a nossa deficiência, com as nossas palavras, com as nossas escolhas, com quem nós somos. Nós vamos dar conta disso. Então, preservar o nosso coração limpo de mágoas, de ressentimentos, é responsabilidade nossa e não do outro. Você tem responsabilidade com você mesmo de manter o seu coração limpo, assim como você tem responsabilidade de manter a sua casa limpa. Isso aqui, uma vez eu vi um título de um livro, muito bom título, que diz O Hotel Mais Caro do Mundo. E o livro se referia ao coração como um hotel. De fato, é o hotel mais caro do mundo. O que vai ocupar os quartos desse hotel? Mágoa, lixo, ressentimento, decepção, ódio, tristeza, desesperança? É isso que vai estar ocupando o meu hotel? Esse lugar que é o meu coração? Então, assim, nós temos essa responsabilidade. O coração é nosso e quem tem que cuidar dele somos nós. Impedir que pensamentos torturantes, acusatórios, dominem a nossa mente é responsabilidade nossa. Né? Tem um ditadozinho popular que diz assim: eu não posso impedir que o pássaro voe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele pouse e faça ninho sobre ela. Então, assim, eu não posso impedir que os pensamentos venham, mas eu posso impedir que eles se instalem como verdades, que eles interfiram na minha ação, na minha forma de se comportar, na minha forma de me antever as situações, né? Então, é muito importante que a gente tenha o cuidado com aquilo que se passa na nossa mente. E muitas pessoas hoje têm sofrido por esse peso de culpa, né? Pensamentos que nos esmagam, que nos acusam, que nos atormentam, que nos diminuem, que nos depreciam. Quando a gente faz isso, a gente não precisa de inimigo, não. Nós mesmos somos o próprio. E o diabo fica ali do lado, batendo palma e dizendo: isso mesmo, se destrói, isso mesmo, se anula, não seja nada. Porque aí você deixa de cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Essa é a nossa responsabilidade, cuidarmos disso. Nos afastarmos de pessoas que nos fazem mal, que nos oprimem, que nos influenciam mal. É responsabilidade nossa. Lá no Salmo 1 diz assim: não, o justo não deve andar no caminho do pecador, sentar na roda, não deve andar no conselho do ímpio, no caminho do pecador e assentar-se na roda do escarnecedor. Me ajudaram aqui. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Preste atenção no que o versículo fala. Ele diz: não anda no conselho do ímpio. Se é ímpio, que conselho de sabedoria ele vai ter para nos dar? Né? Que conselho que pode vir da parte de Deus ele vai ter para nos dar? Nenhum, porque ele é ímpio, ele não conhece a palavra da verdade.
Tá, não se detém no caminho do pecador. O que quer dizer isso? Que eu tenho que ver o pecador atravessar a rua e me afastar porque ele é pecador? Ai, que coisa horrível. Não, é não se deter. Se deter quer dizer chegar perto e ficar. Realmente a gente não tem que se deter no caminho do pecador. Por quê? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. É um outro versículo que a palavra de Deus nos diz. Então, assim, ficar ali naquela convivência vai me influenciar mal. E não me diga que você não pode ser influenciado por ninguém. Isso não é verdade. Todos nós somos influenciáveis. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Nós somos vulneráveis. Por isso a gente tem que ter alguns cuidados. E o cuidado não é se afastar do pecador como se ele fosse um leproso. Não. O pecador precisa conhecer a verdade. A verdade é Cristo e Cristo está em mim. Então eu preciso me aproximar dele para que ele veja Cristo em mim. Mas eu não posso me deter no caminho dele. E isso é importante. E não me sentar na roda do escarnecedor. Sentar já é uma coisa ainda mais confortável, né? Não se assente na roda dos escarnecedores. Então, me afastar de pessoas que me fazem mal, me oprimem, me influenciam mal, é responsabilidade minha, né? Nós precisamos, antes de sermos amigos de qualquer outra pessoa, nós precisamos ser amigos de nós mesmos. O que a Bíblia diz? Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu não for amigo de mim mesma, se eu não amar a mim mesma, como que eu vou poder fazer isso com outra pessoa? Então, é muito importante que eu zele por mim como sendo o meu próprio melhor amigo. Não que eu não tenha melhores amigos, posso ter muitos melhores amigos, mas antes de mais nada, eu preciso ser a minha melhor amiga, né? A que faz algo em prol de mim mesma, que me traga benefícios. Então, nos revelamos maduros, a gente está falando do amadurecimento do eu, né? Nos revelamos maduros quando a gente aprende a nos amar, quando a gente aprende a nos colocar no lugar do outro. Como é importante isso. Lembrar que eu não sou a única pessoa na face da terra e que eu não tenho a verdade absoluta na minha cabeça. Se coloca lá no lugar do outro para você sentir a realidade dessa outra pessoa. Tenta ver as coisas sob a ótica que ela está te colocando. Talvez você consiga ampliar o seu entendimento, né? Quando somos generosos com o outro e também conosco mesmo, né? Essa coisa de ser generoso, de ser bondoso, de ser misericordioso para com os outros e para comigo mesma. Como isso é importante. Quando lançamos fora de nós a mágoa, a amargura, né? E preservamos a nossa própria paz. Eu acho isso de uma sabedoria extrema. E eu quero me deter um pouquinho nesse ponto. Quando nós lançamos fora a mágoa e a amargura, muitas pessoas pensam que na hora em que você libera o perdão e você joga fora aquela lama de amargura e de mágoa do teu coração, é quase como se você estivesse sendo piegas, de alguma maneira até tola, ingênua, ou até inocente, mas não só inocente, se permitindo abusar, sabe? Sendo meio capacho dos outros, e isso cheira mal, como se o outro não merece isso. Eu não posso liberar o outro de boa, ele não merece isso. A questão não é pelo outro, a questão é por você. Porque enquanto você entulha o teu coração, quem sofre é você. O outro não está nem aí. Ele nem sabe que você está deixando de dormir por causa das coisas que aconteceram entre você e ele. Ele e ela, ou qualquer coisa que seja. Eles não sabem. Então, assim, é importante que a gente entenda que cuidar disso aqui é amor próprio. É resultado de amor próprio. Por quê? Porque a minha paz é muito preciosa. E eu não vou abrir mão dela. Aí, assim, eu cruzei com alguém que me estressou um monte. Eu tenho duas escolhas. Continuar arrastando o estresse dentro de mim ou dizer, ok, quer saber? Tá bom. Já fez, já me magoou, já me decepcionou, já me aborreceu. Agora, olha, sai daqui, não quero isso dentro de mim, não vou pensar mais sobre esse assunto, não quero mais sofrer por isso. Então, se eu tenho que abrir mão de algumas coisas para não sofrer por isso, vamos abrir mão de algumas coisas, porque a paz que eu preciso dentro do meu coração não tem preço. Mas às vezes não, a gente vai lá até o final,
até o final, né? Aquela pessoa que diz assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. Meu Deus, eu dou a boiada para sair da briga. Porque assim, é muito ruim ficar na briga. É muito ruim. E aí de novo a gente pensa, não dá para conviver? Tá muito distante de uma intercessão? Gente, continuamos a nos amar e cada um segue o seu caminho. Sabe, Paulo e Barnabé, chegou uma hora lá, não deu. Discordaram a ponto de se separarem, ok. Não foram inimigos, lá na frente eles se reencontraram, se amaram, se apoiaram, se ajudaram. Ok, né? Mas é importante a gente não estar ali, sabe, sofrendo a ponto de esquecer o preço da nossa paz. A nossa paz não tem preço. Mais um ponto, aprendermos a perdoar, né? Já falei isso agora nesse momento. Aprendermos a desenvolver resiliência, resistência à frustração, flexibilidade, jogo de cintura. Analisarmos as críticas e as rejeições. Não é só sofrer a crítica e a rejeição, é tentar entender o que está por trás de cada uma dessas coisas. E tentar corresponder com a parte que me cabe, porque disso eu sou responsável, para melhorar essas coisas. Sabe, às vezes a gente se vê como vítima. Né, tal pessoa me diz coisas muito ruins. É ruim ouvir coisas ruins? É claro que é ruim. Mas no que eu tenho contribuído para que essas pessoas me digam coisas ruins? É importante que eu faça a minha parte. Para que eu não dê motivos para que as pessoas digam coisas ruins. Pelo menos não digam com verdade. Se elas disserem, elas precisam mentir para dizer. Então você é perfeita. Óbvio que eu não sou perfeita. Muitas vezes elas vão dizer com verdade. Por isso a necessidade da reflexão. Para que eu possa entender, né, o que de fato é minha responsabilidade no meio das questões e dos problemas que eu estou vivendo. Conseguirmos gerenciar as nossas emoções ao invés de sermos dominados por elas. Nós já falamos sobre medo, sobre ansiedade, sobre ira, sobre amor. São emoções presentes na vida de todos nós. Então, assim, conseguir gerenciar tudo isso, o que não é fácil, mas é possível que a gente vá desenvolvendo essa habilidade cada vez mais, é muito necessário para que eu não seja movido pelas emoções, mas que eu possa ser movida pela minha mente, né? E pelo Espírito de Deus que atua nas minhas emoções, no meu pensar e em todo o meu ser. E por último, crescermos com a ajuda do feedback que as pessoas podem nos dar. Como é precioso esse feedback. Eu não digo alguém que te ofende, que te humilha e que joga na tua cara um monte de coisas de uma forma agressiva, mas pessoas que chegam com boa intenção e dizem para você com todo amor, olha, meu irmão, você precisa prestar atenção nisso, isso não tem sido bom na sua vida, na sua forma de ser, na sua forma de se relacionar, pesa isso que eu estou te dizendo. E aí a nossa obrigação é pesar. A nossa obrigação é pensar a respeito e ver o que é compatível, o que não é, o que realmente ela tem razão, o que não tem, né? Vamos separar as responsabilidades dos atritos que acontecem num relacionamento. Tem a minha parte, tem a sua parte, porque nós estamos interagindo. Ok, então qual é a minha parte, qual é a sua? Que nós tenhamos clareza para enxergar isso. E que não tenhamos medo de assumir os nossos erros, de reconhecer as nossas falhas. Isso é algo difícil que somente as pessoas maduras conseguem fazer. Por quê? Porque a nossa deficiência já não parece tão aterrorizante. Sabe quando a deficiência é aterrorizante? Quando a gente entende assim, eu errei nisso, eu me fiz reprovável, então eu sou reprovável integralmente. Não. Eu fui reprovável nesse aspecto, mas em todos esses outros aspectos da minha vida, eu estou sendo aprovada. Então, aquilo não me define, aquilo é um aspecto de mim, não é a definição do meu eu. Então, quando eu consigo entender isso, eu paro de ter tanto medo de me encarar, né, aquela coisa que é tão feia e que, obviamente, ninguém quer enxergar. Mas se não enxergarmos, ela vai continuar ali. Vai continuar ali agindo e nos prejudicando e destruindo os nossos relacionamentos que nós às vezes tanto apreciamos e tanto amamos e tanto queremos alimentar. Amém? Então, vamos refletir. Nós temos aí 2 semanas
porque a próxima quarta-feira não vai haver estudo, vai ser o culto da família. Então nós temos 2 semanas, preciosas 2 semanas, para refletir a respeito de tudo isso, né? Fazermos uma autoanálise, uma faxina geral dentro de nós mesmos, para que então, daqui a 15 dias, a gente esteja aqui de volta, pensando sobre relacionamentos mais específicos na nossa vida. Amém? Então, feche os seus olhos mais uma vez. Vamos estar aqui nos entregando ao Senhor. Pai querido, nós nos rendemos em Tuas mãos. E eu te peço, Senhor, que Tu venhas com a luz do Teu Espírito. A Tua palavra nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós sabemos que a verdade é Cristo, mas também a verdade a respeito de nós mesmos também pode nos libertar, Senhor, porque tira aquela atuação nos bastidores da nossa vida e que a gente não tem controle e não sabe nem direito decifrar o que é. Então, Senhor, eu quero te pedir, traz luz à nossa vida, traz luz ao nosso coração, traz luz à nossa mente, para que a gente possa enxergar aquilo que a gente tem por tantos anos da nossa vida acreditado, que a gente está muito certo, que é isso mesmo, às vezes batendo no peito e defendendo as nossas convicções, quando muitas vezes, Senhor, estamos equivocados, ou do ponto de vista negativo, ou até do ponto de vista positivo. Quantas vezes temos convicção de que não somos capazes, e a verdade é que o Senhor tem depositado em nós muita capacidade. Então, Senhor, ajuda-nos a desbravarmos esse ambiente dentro de nós que às vezes está tão fechado, como uma floresta densa, Senhor. Nós precisamos abrir esse caminho e trazer luz a cada aspecto dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor. De novo, é como a Tua palavra diz: quem pode discernir as próprias faltas? Quem pode fazer essa autoanálise e se enxergar tão claramente? Nós não podemos, Pai. E nós precisamos do Teu Espírito, assim como também precisamos da Tua palavra, assim como nós precisamos uns dos outros. Então, traz clareza ao nosso entendimento, Pai, e ajuda-nos a sermos pessoas que saibam construir relacionamentos sólidos, bons, que venham a edificar as nossas vidas e nos edificarmos mutuamente. É o que nós pedimos, Pai, em o nome de Jesus, entregando a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa gratidão, Pai. Obrigada por tudo quanto Tu tens feito. Obrigada por tudo que Tu és. Obrigada, Senhor, pela Tua assistência à nossa vida em todo o tempo. Agora, Pai querido, leva-nos em paz e em segurança de volta aos nossos lares. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja com todos nós e com todo o Teu povo espalhado pela terra. É o que nós te pedimos agora, pelo poder do nome de Jesus. Amém, Senhor.